É com prazer que, ao lado aqui da minha amiga Michele, né? Um prazer. Vamos começar o primeiro podcast, Michele. Conecta Cast, Marcão. O primeiro de vários que virão por aí. Se Deus quiser, né? Deus E quiser. sempre trazendo gente interessante, com demais, boas histórias, né, para contar. E hoje nós temos um convidado, eu considero assim um amigo de longa data, desde a época da infância. Não vamos entrar em detalhes, né, Sim. Paulinho? É verdade. A gente Aí pode discutir, não pode a entrar gente- muito em detalhe, mas como se diz, é lá o contemporâneo de criançada. assim. Mas, Né? Paulinho, eu espero que você comece o podcast com a gente, o Conecta Cast, com o pé direito, porque você é o primeiro convidado a estar aqui na nossa. Para mim é um grande na nossa prazer, né? bancada. Você com a Michele, com essa simpatia, o Marcão, que é amigo de infância da gente, então é um prazer muito grande, realmente, de participar desse primeiro. Espero que vão ser centenas de podcasts aí com Se pessoas Deus de quiser. Catanduva. Deus E ele quer, né, Paulinho? Quando Com Deus certeza, quer, com não tem certeza. problema. É isso aí. Bom, Paulinho, para apresentar você para quem está acompanhando, assistindo esse podcast, você nasceu em Catanduva mesmo. Nasci em Catanduva, em fevereiro de 54. Você lembra onde? Lembro na Rua Pernambuco, ali na Policlínica. Olha só. Olha Hospital só. da Policlínica, na É um- época. sabe que o pessoal chamava lá de Vila Sapo? Sim, Vila Sapo era mais perto da nossa casa, né? Aqui já para 13, onde era Policlínica, não era, mas não mais para lá era tanto, Vila mais pra Sapo. lá, Mas né? a Michele talvez deu essa risada sim. aí. Eu não lembro, eu não sabe por conheço, quê, não é da minha Michele? época. Porque ali era um brejão, né? Era brejo ali, Não, onde mas tinha, eu sei dessa ali tinha o história. Torquato Lili, que era, naquele fundo dele era tudo um brejo. Catanduva era um brejo ali naquela E tela a inteira. infância foi lá. E minha infância foi lá, tinha um campinho de futebol no fundo lembro. lá. A gente jogava bola lá com a molecada, criança, 10, 12 anos, 13, né? Que E legal. ali era a Vila Sapo, famosa. Então você passou toda a tua infância ali, naquele bairro. Sim, até minha infância inteira. Porque na verdade eu fiquei porque nem fala que eu sou de Catiguá às vezes. Porque eu nasci em Catanduva, fui para Catiguá com 1 ano de idade e voltei com 8 ou 9 anos. Então eu fiz aqui no Tacílio até o quarto ano de grupo, né? Infantil. E Que legal. depois mudei lá para aos 11, 12 anos eu mudei lá para Pernambuco, para Vila Sapo, e eu fiquei até me casar e sair de lá da. Bom, já que você família. falou me casar, casado, quantos filhos? tem já tem um- netos? Tem É, casado, 46 anos já, desde 77. Quase bodas de ouro, hein? Quase. Tenho 2 filhos e 2 netos. E Graças a Deus. hoje Graças eles a tocam Deus. as empresas, né, os restaurantes com você, Sim, né? Quer graças dizer, a uma Deus. Eu empresa já bem familiar, tô me né? aposentando, né? E os filhos já, graças a Deus, seguiram o caminho. Esse é um dos, Bom, tá é se um dos orgulhos que eu tenho. aposentando, assim, jovem ainda, com muito gás ainda para queimar, né, Marcão? O Paulinho, com muita coisa para viver, porque a gente estava falando sobre isso até agora há pouco, o quanto que mudou esse conceito de idade. Antigamente a gente via uma pessoa de 50 anos já assim, entregando os pontos. E vocês, 2 jovens, ainda aí, ó, Sem dúvida, com sem muita dúvida. coisa para viver, com muita garra, eu costumo né? falar que falo para a minha família, que eu vivi praticamente 5 vidas em uma, porque eu fiz coisa demais. Eu trabalhei demais, passeei demais, viajei demais, namorei nem tanto quanto o Marcão, bem menos que o Marcão, mas bem menos que o Marcão, mas eu me sinto uma pessoa que fui bem ativa. Que legal, Ô, né, Paulinho, e antes da formação, de casar, da família, qual foi assim, você lembra de cabeça qual foi o primeiro emprego que você teve? Porque, olha, a gente vai daqui a pouco comentar, Michele, o currículo do Paulinho, assim, a vida, a atividade dele profissional, é um negócio impressionante, né? Bom, eu, assim, posso falar um pouquinho, porque eu sou um pouco mais jovem que vocês, né? Mas a minha admiração por você como empresário, porque eu lembro de vários segmentos que você trabalhou, todos, assim, que foram grandes empreendimentos, graças a Deus, né? Isso, teve você... alguns não bem tão subversivos, mas esses a gente aprendeu também bastante. Mas eu comecei a trabalhar com 13 anos no Empório São Paulo, do Eduardo Tambor. Poxa, lembro. Saudoso Eduardo Tambor, que tinha aqui na rua 14 de abril, né? Acho que, se não me engano, com a Curitiba. Aprendi Curitiba com a 14 de abril. Isso. Ele era o concorrente do Antônio Cândido Batista, que era o Curitiba, e o Empório São Paulo, na época, os 2 grandes. Tanto é que os 2 partiram para o supermercado, né? Na época. E eu trabalhei com o seu Eduardo 3 anos, e aos 16 anos já montei meu primeiro botequinho lá em frente ao Alípio. E você acha que foi daí que nasceu essa paixão que você tem pelo segmento de alimentação?
Foi por aí. Acho que ali já estava no meio, né? Tanto é que o primeiro que eu montei foi uma mercearia. Depois aí eu fui pro Sesc com a cantina. Isso eu já tinha 17, 18 anos ainda. Você acredita, 19? Michele, que eu era frequentador da cantina? Da cantina? É verdade, era. Eu fiz algum fiado lá, não? Pendura? Sim, então, não sei se não tem algum check-in lá. Certeza. Se você procurar bem, Marcão você vai sempre foi gente achar. boa. Não comprava fiado, né? Que coisa, né? Interessante. E aí você pegou gosto pela coisa, né? Sim, aí daquela época, sim. Depois eu tive vários segmentos diferentes, mas sempre da área da alimentação como mais forte, né? Ô, Paulinho, de todos os segmentos, assim, porque muita gente vê você como exemplo de sucesso, né, de empreendedorismo, de todos esses segmentos, qual que realmente, assim, você mais indicaria hoje, no mercado de hoje, desde quando você começou, que você fez essa análise, você mesmo disse que uma coisa deu certo, outras não. Eu tive imobiliário, eu tive posto de gasolina, eu tive padaria, pizzaria, churrascaria, então praticamente todas as coisas. Eu acho que o ramo da alimentação é bem. Hoje eu aconselho que a pessoa é bom ramo, é um bom ramo. É um bom ramo, né? Mas não é, como se diz, é trabalhoso, é um negócio muito, né? A pessoa precisa saber disso, que eu falo, né? se a pessoa vai abrir e falar, não, eu tenho um monte de amigos, eu vou abrir um bar. Não. Esquece Amigo, os amigos. parente não vai manter você. Então a primeira coisa que você tem que ter, que é ser profissionalismo, saber que você tem que trabalhar para uma gama grande de pessoas. Porque uma a pessoa às vezes tem bastante amigo, né? não, eu vou Sem botar dúvida. porque só meus amigos, meus parentes tocam. Não, Esquece. aí esquece. Você tem que trabalhar com uma gama de pessoas maior. Então, E principalmente se vender fiado, né, Paulinho? Porque é para os parentes, para os amigos, Sabe normalmente. sabe que eu fui do tempo de vender fiado, né? Eu peguei no comecinho, tinha muito disso, mas Sim. hoje não tem mais. Hoje não. o Cartão. cartão de crédito, é Pix, então hoje não tem. Fiado, passa o cartão que é 30 dias, então o Né? cartão é que Você se programa. vai entender com você. Isso. Então o fiado hoje é muito pouco, hoje não existe mais praticamente. Que coisa. O mercado mudou muito, né? Mudou Paulinho? muito. Mudou muito. Também tem uma outra coisa que é até bom falar, que é o olho do dono é que engorda o porco. Isso, à época, sim, né? Hoje depende de quantos porcos você quer ter, né? Tem toda a Você poder razão. olhar. Então não adianta você quiser, depende de quantos porcos você quer ter. Porque hoje não tem necessidade de você estar em cima. Você pode estar no meio do Atlântico, por exemplo, Sim. fazendo uma viagem no meio do Atlântico, Sim. e lá você está com uma câmera em cada caixa, em cada boteco. A tecnologia facilitou então, muito, Então você facilitou. Então, Demais. esse já não é um problema que não existe mais. Então, se a pessoa quiser crescer, tem espaço, porque hoje vocês, mais jovens, né, pegaram uma era maravilhosa. Nós passamos por tudo isso. Nós temos do telefone que na época lá do Marcão, lá na Vila Sapo, para você atender um telefone, e o vizinho tinha que te chamar, você ia na casa de um vizinho quando tinha telefone. Quando tinha telefone, porque então senão tinha que ir para imagine, telefônica, nós né? passamos por mudanças, né, Marcão? Absurdas as Mas mudanças que nós passamos em todas. para melhor, viu? Foi uma geração de ouro, eu costumo dizer, a nossa, né? Então, Para a formação, sim, né? Sem dúvida. Ô, Paulinho, hoje parece que os negócios, né, se concentram mais ali no Paulinhos Grill, né? Ali está a sua família, sua esposa, sua filha, parece-me, né? Sim, minha filha. E você também já tem filiais em outras cidades. Conta um pouco para a gente desse setor aí de self-service. Sim, na verdade. O Paulinhos Grill, nós começamos em 92, faz 30 e poucos anos. E eu já montei Paulinhos Grill em Franca, Araraquara, São Carlos, que na verdade eu montava e vendia. Então isso foi uma característica minha desde o começo. Não cortando você, Michele, tinha uma lenda em Catanduva que o Paulinho comprava um bar, uma lanchonete, qualquer coisa para vender. Ele valorizava e vendia. Né? Eu lembro dessa lenda. É lenda? Era verdade à época. Depois que os filhos cresceram e aí tomaram. Minha filha fez nutrição, meu filho fez administração de empresa. Aí, quando eles começaram, aí parou de vender. Ele falou, não vai vender o que é bom, vamos continuar. Olha, porque eu vendia, eu abria outro, vendia, então sempre fui assim. Então, eu devo ter tido umas 40 comércios em Catanduva, entre padaria, bar. Meu Deus, Paulinho. E em ramos muito diversificados, porque você vê imobiliária, posto de gasolina, lanchonete, Verdade, foi muito. Né? Tudo muito diversificado. E na verdade teve época... Só para não perder esse raciocínio, nós vamos falar depois sobre isso. Ainda ele encontrou tempo para ser dirigente de futebol e vereador, que a gente vai entrar daqui a pouco nesse assunto. Né? Calma, porque senão o povo vai achar assim, gente, impossível. É verdade. Mas é real, então, é verdade. Mas ainda falando sobre o Paulinhos Grill, a gente começou em 92,
Hoje a gente tem a matriz aqui, em Catanduva. E meu filho, quando fez administração em 2006, foi para São Paulo. Pode e falar o nome que do ele filho. Tava lá que ele estava na faculdade, a gente abriu um primeiro restaurante lá na Faria Lima. Que E dali legal. começou. Hoje o forte nosso é São Paulo, né? Olha Quantos que restaurantes hoje em São interessante. Paulo? hoje a E gente não tem esqueça lá de falar o nome do seu filho. Isso. Hoje a gente tem um na Berrini, temos na Vila Olímpia, temos na Roberto Marinho, tem dentro do World Trade Center lá no shopping, temos uma loja e tem uma que fechou na pandemia e vamos reabrir, ainda não reabrimos. Que legal. E temos uma cozinha industrial que também lá na Eurofarma, lá em Itapevi, né, que também é o forte hoje Paulinho, do restaurante. realmente. Então, Quantas refeições você acha que serve por dia? entre todas as lojas, Sim. acho que umas 6.000 refeições hoje. É Meu uma coisa gigantesca, Só em né? Itapevi é mais de 3.000, né? E Meu mais as Deus. lojas, acho que dá até mais que isso. E você também, ô Paulinho, você tinha um sonho de comprar falam alguma coisa mais ou menos nesse sentido, de comprar aquela lanchonete, a Copacabana, né? Que hoje você mudou o nome, É mas... verdade, é verdade. Eu já com os Paulinhos indo bem, tudo, e eu sempre sonhava com aquele pontinho da Dona Antônia e do Puxa. seu Oswaldo lá. Então eu ia sempre lá comer salgado. Aí ele falava, Paulinho, já tô cansado, eu vou vender para você. Eu falei, aí falava pra minha esposa, quem vai comprar isso aí? Não, vai voltar para trás. E na verdade era um sonho mesmo. Então, E acabou. por que você mudou o nome? Era Copacabana, hoje é Ipanema. Então, é que, na verdade, o seu Oswaldo e o Antônio, eles viveram ali a vida inteira, ganharam dinheiro. Era um tradicional ali, né, no Salgadinho, popular, então. Sim. E eles, o Copacabana, eles tinham intenção ainda de montar de novo em algum lugar, né? Ah, E aí, sério? ele, no contrato que nós fizemos, Ele solicitou. ele não, eu não poderia usar o nome Copacabana. Entendi. Aí, isso não é problema, pode deixar aqui. Aí, então vai ser Ipanema, né? Copacabana. E hoje o Ipanema já pegou também, já faz Já desde pegou. 2017, faz 5 Nossa. anos. A gente Sabe depois, que tem muita gente que tem curiosidade, né? De saber quantos salgados você vende por dia ali. hoje Nas já duas, não é né? ali. É Hoje lá já embaixo, não é ali né? só porque a gente abriu Não, ele outro tem aqui aí. Isso, embaixo, tem né? ali, Perto da matriz. Isso, lá embaixo. Aí nós temos 3 de salgaderia, temos Ah, 3 são 3? Eu achei tem que o da era Cuiabá, o da Brasil, que era o pastel da praça, que eu Isso. montei em 89, e agora retomei faz. E abri também onde eu tive a Toca, que é aqui para baixo do Café da Esquina, né? Isso. Que também Isso, que é onde eu salgaderia compro também. isso. Só que a produção é toda lá em cima. Então vai de 5, 6 mil salgados por dia. Por dia. É tudo. Eu sou Haja cliente. farinha. Dessa ali perto do hein? Café da Esquina, uma delícia. Haja Eu farinha de almoçava ali trigo, todo hein? dia. Haja farinha de trigo. É verdade, hoje o caminhão descarregou lá. Nossa. É um consumo bem grande. Paulinho, Agora, desculpa. um tema que Ia o te Marcão... atropelando. Um tema que o Marcão, ele adora e ele ama, e eu tenho certeza que vocês vão falar e vão discorrer sobre esse tema durante algum tempinho, é sobre o futebol, né? Sem dúvida. O Marcão estava aqui super ansioso, Paulinho, porque ele falou assim, gente, como que eu faço para tirar um corintiano de casa em dia de jogo, né? É só lembrando, né, que a gente está conversando, falando com Isso. o Paulinho, exatamente no No dia dia que do daqui a jogo. pouco, daqui 40 minutos, É isso vai mesmo. jogar Não, Marcão, mas na verdade Corinthians você e me Fortaleza. pegou de surpresa. Falou numa segunda-feira, 7 horas, ótimo. Depois eu vou ver, o Corinthians não joga domingo, é segunda. Eu falei, bom, agora já foi, né? Então, Agora já combinei, agora tem né, compromisso, Paulinho? é compromisso. Agora, Para quem está assistindo, né? É. Para saber também que o Paulinho às vezes pega a moto dele e vai assistir o Corinthians em São Paulo. Isso eu já fiz muito, né? Hoje eu faço menos que eu já tenho a moto em São Paulo. Então, de lá para ir no estádio, eu uso mais a moto, que é mais. Lá em São Paulo eu gosto mais de andar de moto, que é mais rápido. Sério? Que loucura, Paulinho. Parece que é uma loucura aquela cidade de pedra lá. Mas é uma na- delícia. Eu faz acho que 12, 13 anos, não, acho que 14 já, que eu tô direto lá, né? Fico lá e aqui, mas eu adoro São Paulo. Passa então boa parte Do tempo lá. dos dias lá. Sim, metade por metade. Foi uma semana aqui, uma semana lá, 10 dias lá, 10 aqui, mais ou menos isso aí. Mas curte a família ainda, Paulinho. Também muito. Isso que é E a sua grande paixão, o Corinthians, né? O que você pode falar para a gente sobre a Arena Neoquímica? A Arênica é fantástica, né? Você nunca foi, né? Não, Então. mesmo porque eu sou Eu sou santista, né? santista, né? Depois eu posso até mostrar que eu tenho fotos aqui da arena, né? Mas é maravilhosa. Eu venho em todos os estádios. No Palmeiras, tem foto com a camisa do Palmeiras, com a camisa do São Paulo, com a camisa do Flamengo.
Mas a Arena do Corinthians é diferenciada. A área interna deles, onde é bar, essas coisas, do Palmeiras não pega nem no pé. Isso eu falo, porque lá nossa é tudo grande. Agora eu falar, não tá pago. Isso é outro problema. Não vai pôr se tá pago ou não, é outro problema. Não estamos falando disso. Pena é o inquilino, né? O inquilino não vai muito bem, verdade, né? O estádio do Corinthians é um shopping. Quem tiver o prazer de conhecer pode ir, porque é maravilhoso. É um shopping, escada rolante para subir para os outros. É absurdo a beleza, tudo granito, é muito bonito. Então, Ô Paulinho, olha, eu acho que seguramente, se não for do Brasil, de Catanduva, certamente é o cara que mais assistiu Copa do Mundo. Foram 8. 8 Copas do Mundo, desde Pelo 90, menos aqui em só Catanduva. não fui na de 2002 no Japão. Olha isso. Foi uma experiência, uma experiência maravilhosa. Né? Então, eu acho que viajar já é uma experiência, sem dúvida. assim. Eu viajo muito. Eu caminho, né? independente de Copa, também com minha esposa. Você viaja muito. Viajei, então, assim, já é uma experiência eu de vida trabalhei bastante, mas também aproveitei, então... mas também, né? Se só for trabalhar, a gente tem que trabalhar e viver. Bastante. Então e você desses países, o que você mais, assim, o que mais surpreendeu? Qual foi o melhor que você, tipo assim, tiver uma outra Copa lá, você volta? Eu acho que quase todos eles eu voltaria. Essa do Catar, essa do Catar foi maravilhosa. Não sei se é porque é menor, eu consegui assistir 18 jogos da Copa, que nunca conseguia. 18 jogos? Consegui assistir jogos 2 dias, 2 jogos no mesmo dia. Mas o país é maravilhoso. Bom, o país dos mais ricos do mundo. Sem dúvida, né? Tirando os costumes, que é diferente do nosso, mas o país é maravilhoso. E você não encontrou a dificuldade no problema de língua, da linguagem? Eu costumo dizer que aquela verdinha de $100, que ela fala qualquer língua, né? Sim, risada. E a verdinha fala em qualquer lugar. Língua. Então, como a gente já viajou bastante, apesar de não falar inglês, não falar nem português direito, né? Mas a gente se vira, não tem problema. E para o Catar você foi sozinho? Catar fui sozinho. Fiquei 30 dias sozinho. Sério? Não teve nenhum tipo de problema. E quando o Brasil saiu fora? Aí dá vontade de vir embora no mesmo dia, né? Como aconteceu Porque deve bater uma tristeza, né? Claro. Como aconteceu na de 2010 na África, quando perdeu para a Holanda lá de 2-1, aquele jogo. Lembro. De lá, eu passei no hotel, peguei a mala e fui para o aeroporto e vim embora. Aquele foi triste lá, aquele dia que expulsaram o Pitbull lá. Tá. Aquele jogo da Holanda e da África. O Pitbull que ele fala é o Felipe Melo. Felipe Melo, que foi expulso, aí por conta daquilo acabamos perdendo o jogo. Aquele dia eu vim embora mesmo. E esse agora também deu vontade de vir, mas aí acabei ficando 2, 3 dias e foi maravilhoso, porque esse tinha aquela baita daquela final, né? E foi maravilhoso. Então, e você faz amizades? Aqui, na verdade, Copa do Mundo é diferente, né? Você ir num país a passeio, como você vai passear é uma coisa, você vai... Agora, quando vai Copa do Mundo, tá todo mundo com o mesmo objetivo ali, né? Você tem gente de todo mundo, então você faz amizade com eu o posso Paraguai. falar que um dia eu estava num país que teve Copa do Mundo, que foi a Copa de 1994 nos Estados Unidos. Sim, eu estava lá. E o Brasil foi campeão. Isso. Eu não fiquei até a final, mas foi campeão. Então, eu estava lá, mas eu estava assim, nós estávamos com uma turma de excursão da Cidinha. Buena, era um monte de molecada. E os meninos queriam assistir jogo, as meninas não queriam, a gente queria ir para parque, né? E eles queriam ir para jogos, mas era uma confusão. A Cidinha falou: não vai para ninguém para jogos nenhum, porque nós não deixamos isso combinado com o pai de vocês, mas eu estava lá. E na final, eu estava dentro do avião. E o piloto narrou o jogo para nós. Espetáculo. Você imagina essa experiência. Sem dúvida. Foi incrível, Paulinho. E a Copa dos Estados Unidos. Então, falando, em Copa, todo ele. Na Itália, a primeira da Itália foi maravilhosa, porque o acesso para você conhecer Roma, Milão, olha só, Veneza. né? Então, todo lugar é bonito, Marcão. Então é difícil até você falar qual foi a melhor. Não tem jeito. Em qualquer lugar. Porque eu acho que muda mesmo, muda o clima do país, muda tudo, né? Tá todo mundo naquela energia. O ambiente de uma Copa do Mundo é maravilhoso. Então... E eu me lembro que eu falei pelo WhatsApp com o Paulinho. Às vezes ele me mandava imagem de lá e ele falou assim: puxa vida, Marcão, vocês estão aí, o Brasil perdeu e agora... O Marcão mostrava, viu? Às vezes ele falava assim: não, vem cá, olha onde que tá o Paulinho aqui na Copa do Catar. E agora eu tenho que tomar água e vocês aí tomam, pelo menos vocês estão no Brasil tomando cerveja, né? É verdade. Lá era complicado, para bebida era complicado. Eu tomei mesmo. cerveja lá, acho que 1 ou 2 vezes, porque tem uma praia fechada, né? Aí lá tinha cerveja, mas no mercado, essas coisas, não existe. Não existe. Mas não existe mesmo ou era só para aquela... Não existe. As leis são proibidas de vender em mercado, qualquer lugar é proibido vender, em bares. Só em hotéis 5 estrelas, de luxo tem.
né? E na época da Copa também, no estádio também nada, só sem álcool, né? E tinha 1 ou 2 lugares, quando fazia um evento da Brahma, que era fechado para brasileiro, para torcedor, aí tinha. Né? Entendi. Aí você pagava para entrar e tomava. Michele, nós não podemos perder o que nós comentamos com o Paulinho, né, sobre a experiência dele como vereador, que ele não terminou o mandato, e também como dirigente de futebol, ele chegou a ser presidente do Grêmio. Então, em 1981. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Né, que o Cassis levou o time para a final e infelizmente quebrou, né, não subiu, e aí de 81, mas na verdade participei bastante tempo, né? Sim. Como tesoureiro, como diretor, né? E em 81 cheguei a ser presidente e depois eu passei meu cargo para o Geraldo Felipe, que era o prefeito de Pindorama. E a gente viveu bem o Grêmio nos áureos tempos, né, que foi maravilhoso também. Foi. E faz parte E eu, como repórter, cobria, acompanhava. Sim, da época do Marcão. Eram diretorias fantásticas, né? Não, uma turma boa. Então, era um outro conceito, né? Hoje em dia profissionalizou muito. Antes era na margem, né? Buscar recursos. Era por amor mesmo. Então era aquela briga. Mas era pessoal que era abnegado. Não? Hoje é mais profissionalizado. Hoje vem empresário de fora, que tudo quer ganhar, levar dinheiro. E na época, os caras, se eu falar que eu coloquei, eu estava mentindo, que eu não punha dinheiro, porque até não tinha na época. Né? E nem tenho agora, mas na época tinha muito menos. Né? Mas o pessoal tinha que bancar, tinha que correr atrás, pedir, porque você não tinha que pôr do bolso, não tinha o que fazer. E o Grêmio chegou a ter um sucesso gigantesco, mesmo em todo esse sacrifício e sufoco. Era uma estrutura mais de abnegado mesmo, né? De seu Manuel de Freitas, Renato Frati, João Alberto Caparrós, Geraldo Felipe, João Alberto Caparrós, tanta gente, né? Biguá, então, Laurindinho. Sem dúvida. A gente até esquece de falar alguém, é ruim pro nome, cara. Seu Manuel de Freitas. Manuel de Freitas. Então, a gente é abnegado. E depois também teve já uma geração um pouco mais recente, né? Que também ainda teve um trabalho destacado, né? Eu acho até que Geraldo Ruete, depois, né? Foi mais ou menos. Foi uma sequência. Na mesma ali, época. Né? Uma sequência ali. O Geraldo Ruete participou também. Quem mais fugiu? Não podemos esquecer de falar do Zé Alfredo. É isso que eu ia falar. Eu ia falar do Zé Alfredo, não pode esquecer. Que ele subiu com o time prefeito, em 88, Paulinho. Foi campeão, disputou em 89, né? E essa época de 88, que eu já me lembro dessa época, eu falava assim, todo mundo estava achando que o Grêmio realmente ia deslanchar nessa fase. Ele disputou só um ano e não aguentou. E não aguentou, teve, né? O nosso amigo passado, Duran, que perdemos aí pro Covid. Poxa né? vida. Duran era outro amigo feito também. Saudoso COVID, Duran. Infelizmente, né? Saudoso Duran. E a sua experiência como vereador? Ela não foi boa porque você não terminou o mandato, né? Então, é uma coisa que é até difícil falar sobre isso. Eu acho que a pessoa, quando vai para entrar na política, tem que ter sangue político, tem que querer participar de... Engolir sapo. É diferente. Meu negócio era outro, né? Ainda mais legislar, né? Legislativo nunca foi meu forte, né? Eu gosto de fazer. E aí você pega para legislar, então não era eu me elegi, aí é muito conchavo, é muita coisinha que você acaba não compartilhando, querendo compartilhar. Sim. E, na verdade, fiquei acho que 8 meses e renunciou mesmo. Renunciei, porque contra a vontade da minha esposa, até não, você ganhou, você gastou dinheiro para se eleger, porque na verdade é isso também, sim, né? A gente gasta, faz uma campanha, né? E eu era sozinho, porque eu não tinha uma igreja, a maçonaria, porque na minha época teve o Vagete, foi o mais votado, mas ele tinha igreja, ele tinha ele tinha uma base. Foi você, tinha um lastro. O Tadini era da maçonaria, cada um eu não era só eu. Era você. E você investiu sozinho. E tal. Então, isso, nessa época acabei me elegendo, mas não me dei bem. Pode ser que a torcida do Corinthians pode ser que a torcida do Corinthians te ajudou a te eleger. Não, aí pode ser. Aí nessa época deve ser que tem. Mas na época eu também não era tão, não tinha 35 anos, acho, né? E então, na verdade, foi uma experiência que valeu. Não tenho nada contra, nem quem é, político e nada. Voltaria à vida política? Não, a vida política não. Mas espero que está mudando, espero que mude, que melhore, mas é difícil, né? A gente sabe que é difícil
principalmente o legislativo, para mim, é um câncer para o país. Tanto deputado federal, estadual, municipal, acho que tinha que ser bem menos gente, Sim, sim. menos... Tinha que reduzir, tinha que enxugar muito, e realmente colocar a gente para trabalhar, né? Sem dúvida. Eu Porque, acho que, infelizmente, a gente vê algumas coisas que nos chateiam, em né? uma cidade nem Catanduva, para 13, 14 pessoas, tinha que ser conselheiro, cara que sem ganhar nada, tipo assim, né? Que fosse um conselho de pessoas da sociedade, de nível, para participar, não para pagar, para ganhar, porque vira um meio financeiro, então acaba um pouco né, aquela coisa do cara hoje tem que realmente é visto dessa forma, né? Hoje você... É uma profissão, né? Infelizmente é uma profissão. Você é uma profissão. E a gente tem que respeitar e tem que ter, porque o político faz parte da nossa vida. Sem de um dúvida. jeito ou do outro, você vai depender deles. Tudo Sem que você dúvida. faz é imposto, é eles que vão determinar. Então, tem que existir sempre. Não vai acabar nunca. Não. Espero que melhore. Só isso. Isso, é isso que nós queremos dos nossos vereadores, né? Do prefeito, enfim, que tudo melhore, que tudo se resolva. Né? Que a cidade volte aí a ficar uma cidade tão linda. Que acabe a corrupção. Que acabe a corrupção. Isso é claro. A gente sabe que vai a níveis, né, altíssimos, mas começa nas pequenas cidades, né? Então que todo mundo aí. Bom, e voltando aqui ao assunto com o nosso entrevistado Paulinho. O Paulinho, é até uma certa curiosidade que eu tenho, né? Qual é a sua menina dos olhos? Dentre né, os seus negócios, e qual é, se você quiser falar, claro, a galinha dos ovos de ouro? Então, é difícil. Né? Olha, eu montei, né, tive mais de 30 ou 40, alguns, e aqueles que também não deu certo, para mim foi talvez até melhor do que o que deu, porque foi aquilo que faz você aprender, né, com o erro, então você acaba melhorando. Eu acho que é o Paulinho Grill mesmo, no geral, acho que a Menina dos Olhos sempre foi, né? Desde 92, depois eu já tive imobiliária, tive aquelas coisas todas, mas porque eu sempre tive mais de um, nunca consegui ficar com uma coisa só. Então eu tinha 3. Quando eu fui vereador, para você ter ideia, eu tinha imobiliária, Paulinho Imóveis, eu tinha a churrascaria gaúcha, eu tinha a pastelaria lá da República, 9 de julho, e tinha o Paulinho Grill, que comecei em 92. E você teve também um self-service em Rio Preto, né? Sim, aí na cidade você montava e vendia. Rio Preto eu tive 3 endereços lá, montei e vendi uns 3. Em Ribeirão montei um Paulinho's Grill e eu vendi antes de inaugurar. Então, tive em Franca, depois eu vendi também até para um parente meu lá. Tive em São Carlos, Araraquara, né? Sorveteria Escala, tive em Monte Alto, Jabuticabal. Gente! Então eu sempre tive 3, 4. Então, porque se eu falar tudo, eu falo, mas não deu tempo de você fazer tudo isso, né, filho? Você tem 70 anos, mas foi bem aproveitado. Né? E você acha que você foi o pioneiro nesse sistema self-service em Catanduva? Em Catanduva, sim. Pioneiro. Foi até interessante, porque eu fui assistir a Copa da Itália em 90, né? Em 90. E um lugar perto do hotel que ficava lá, eu almoçava num lugar que era mais ou menos isso. E quando eu vim de lá, eu já vim com essa ideia. Tinha a pista, o cara ia pegando, só que não era peso. Mas chegando aqui, no Brasil, eu comecei a pensar a respeito, aí começou o quilo, não sei se foi em São Paulo, onde começou o quilo, aqui no Brasil. Então eu fui um dos primeiros quase do interior, aqui tinha... Começou em 91, achei a comida por quilo, eu em 92 abri aqui. Sem fazer trocadilho, mas é uma receita que deu certo, né? Sem dúvida, a receita que deu certo. Porque, na verdade, quando começou o quilo, era 2 bifezinhos pequenos, 2 bifês, daqueles de alumínio assim, que hoje ainda tem, quando lugarzinho pequeno, você vê aquilo ali. Era 6 tipos de salada e 6 tipos de quente. E a fila ia lá, eu comecei primeiro, era ali na Rua Lagoas, vizinho da Caixa, que era um prédio, inclusive, que era do Zé Alfredo ali. Sim, o jovem. Perto da ACE. Eu lembro, perto da... Vizinho da ACE. E a fila, no começo, ia até na Pará. Até na esquina. Fila até na Rua Pará, na época, em 92. Isso. Então, e era... Lá que você montou foi o primeiro? Foi o primeiro. Depois, na Rua Minas, você chegou... depois eu mudei lá para onde hoje é EMI. Isso. Mudei para lá. E depois aí construí o prédio nosso em frente. Hoje, né? Verdade. Mas depois eu tive 2, tem Paulinho, que eu tinha um na Pernambuco, em frente ao Banco do Brasil, muito tempo. Eu abri o Paulinho os 2 ali. Que aí depois eu acabei vendendo para outra pessoa. Então, é muita história, né, Marcão? Mas mesmo o self-service, eu acho que o Paulinho ele primou
pela qualidade, né? Sem Porque dúvida. Por isso que tá não pra até hoje. fazer média, nem estou fazendo jabá Isso. também não, mas assim, a gente percebe em outros self-service não tem essa mesma Não, qualidade hoje que não, você é. que Hoje você é. oferece ali, né, Paulinho? Sim. Hoje é diferenciado. Hoje você vai lá na minha pista de comida, tem tudo. 80 tipos de Isso. pratos. Tem, né? por Tudo- exemplo, as pessoas tudo que bem não feito, comem tudo carne, bem, você dá, né, uma variedade muito grande. muito grande. Então, é- tem uma diversidade hoje, muito grande. No começo, quando eu falei a época, Aham. era uma coisa. Hoje não. Hoje o buffet por quilo foi melhorando. Hoje tem tudo. Hoje você tem vai tudo. lá, você quer massa, você quer uma carne, você quer o que Quer você japonês. quiser, salada, variedade. Tem tudo. Então é Até muita feijoada, coisa. né? Sim. As pistas, por exemplo, da região de São Paulo são maravilhosas também. Então, São, né? uma pista que dá água na boca, como diz o outro, né? Bom, isso sem sombra de dúvida, Marcão. Há quantos anos, né, Paulinho, É, aí no sem dúvida, mercado, tem que se aprender, né? mantendo, né? E sempre que no aprender, mesmo sem patamar. dúvida. Então, é a qualidade, né? Ô Paulinho, e quem cuida de tudo isso? Quer dizer, o controle de todas essas empresas está na mão de quem? Você ainda faz aquele sistema Sim, de ainda levo anotação no no bolso, na minha parte. eu ainda tenho que ser na mão. Jura? Não, eu falei porque às vezes eu ia falar Eu com o tenho até Paulinho, ele hoje, tirava né? uma A cadernetinha. cadernetinha. Igual o seu Manuel de Freitas, aquele monte de papel, então eu ainda sou Mas muito você assim. ainda usa esse sistema? Na verdade, o restaurante Paulinho de Catanduva, eu ainda tenho um caderno que eu faço à mão, né? Eu ainda faço do meu Olha jeito. Mas é isso, lógico que... São Mas Paulo. existe o São Paulo, controle tudo também informatizado, automatizado. É tudo informatizado, tudo certinho, né? Então, mas eu ainda gosto de fazer as contas ainda. Compras você que faz. Compras aí, cada um tem hoje é minha filha que faz, né? Minha filha faz as compras, tem um gerente, lá em São Paulo é meu filho, mas também... Hoje é muito mais fácil, né? Depois Sem dúvida. com o mecanismo de Isso. celular, de Celular, zap, hoje é tudo WhatsApp, muito... é. Aliás, senão não teria nem condição, né? Não. Hoje Então, a parte financeira de Catanduva eu faço, lá em São Paulo é meu filho que cuida. E equipe de trabalho, Paulinho, porque eu vou te falar uma coisa, a maioria das pessoas, principalmente dos empreendedores, reclamam muito de mãos de obra, né? Sim, sim. Para trabalhar, principalmente hoje em dia, parece que os jovens, eles estão com uma mentalidade diferente, depois que veio essa onda de internet, né, que parece que ficou um pouco mais preguiçoso para trabalhar, pegar a mas mão você na vê, massa mesmo, né? Quando o Márcio mandou ter uma relação de pergunta, alguma coisa, de um orgulho, o maior orgulho que eu tenho, lógico, depois dos meus filhos, da minha Claro. esposa, da minha mãe e dos filhos, são meus funcionários. Eu tenho funcionário de 30 anos, 32 Você anos. tem o Milton. Esse. Mas eu tenho... Esse é o teu braço direito mas ali? eu tenho da cozinha, eu tenho gente em São Paulo desde quando eu comecei. começou. Então, meu maior orgulho são meus funcionários. Que Né? legal. Então, a rotatividade minha é muito pequena. Apesar de que você está falando, é uma verdade. Hoje está difícil Tá para você repor difícil. um funcionário. Isso. Essas lojas, esses bares mais novos aí, é complicado. Sim. Mas eu, graças a Deus, eu tenho orgulho dos meus funcionários. Com certeza é meu maior orgulho. E você faz treinamentos, recicla. Aqui em Catanduva é mais no pega na mão mesmo, vai falando. Em São Paulo, como tem mais funcionário, tem equipe de treinamento, essas coisas, né? Mas aqui em Catanduva... É que a dinâmica lá também é diferente, né, Paulinho? Lá a coisa toma uma proporção a muito proporção grande. Então você tem que ter treinamento. tem que ter gente, muda mesmo. É. Agora aqui, como vocês ficam? Fica você, sua esposa. Vocês conseguem, por aí né? O mesmo. gerente é o braço direito que já está há 30 Tá anos. tanto tempo, então não tem, né? Quando né? entra um novo, ele vai se encaixando ali. E um olha para o outro. Ensina o outro, né? Um olha para o outro já vai entendendo, né? Essa dinâmica. Porque como o toda. giro meu é pouco de funcionários, a Sim. pessoa demora para sair, então um que entra já aprende rapidinho ali, então não tem necessidade. Porque já o colega já treina, a casa assim. já tá no isso. mecanismo. Então rodando, fica mais né? E quantos colaboradores você tem? Você lembra de cabeça? fácil. Eu lembro, tenho... Porque eu tenho Fafica Hot Dog também. Aqui em Catanduva deve ter uns 80, Marcos, entre todas as lojas, Olha 80, só. 90. Em São Paulo tem mais de Então é um 150, grande gerador de empregos em empregos, Catanduva, sem né? Em São Paulo tem uns 150, 180. Olha isso. Mais. Mas também tudo anotado na cadernetinha, Não, lá não? não dou conta, não. Lá não, lá é só Lá daqui. não dou conta, não. Daqui eu sei tudo. De lá não dou conta, não. Agora, e o Paulinho, marido, o Paulinho pai, o Paulinho avô, essa dinâmica também de você, de ser um local onde a sua família trabalha junto.
Como que funciona tudo isso? Dá certo? Vocês entram em atrito de vez em quando? Como que funciona, Paulinho? Não, a gente, tipo de atrito não é zero, né? Olha. Apesar que mulher é aquele negócio, né? Você tá sempre te corrigindo, tá sempre... Sim. A minha ontem queria ensinar a lavar a mão. Falou, você lava a mão, você enxágua muito, porque na verdade eu sou meio rápido em tudo, né? Só assim. Em casa, Acelerado. e ela pega Não no meu ia pé ser por diferente, isso. né? Aí eu lavo a mão rápido, você não enxágua direito, aí fica a toalha suja, não sei o quê. Então, aí ela falou assim, faz assim, ó, você conta até 10, fica água, gastando água para enxaguar. Depois você fala, então tá bom, agora eu vou. Mas olha, Então, a Maria tá certa, porque eu fui assistir uma palestra agora, recente, esses dias, Dr. Bactéria, Dr. né? Bactéria. mas então, e ela fala isso Explicando, também, inclusive ele estava dando uma palestra ali para os profissionais de saúde. A maneira como elas devem. Então você tem que lavar a palma, o dorso, atrás, os dedos. meio, né? né? Entendeu? Mulheres que têm, às vezes, a unha Exatamente por causa comprida, do- né? Tem que limpar, tem que higienizar. Sem dúvida. E vamos pegar o gancho agora também, que está na semana do Dia das Mães, né? Não sei se você é mãe ou não. Sou mãe. A mãe, então, para parabenizar. E Obrigada. eu tenho a grande coluna minha, a minha mãe tem 96 anos, né? Que e minha mãe bacana, sempre Paulinho. trabalhou comigo. Ela sempre foi meu esteio. Meu Aí eu troquei, Deus. Maria, minha mãe, ela se Sim. aposentou, mas eu já tinha me casado com uma outra Maria que também é outro esteio. Então, as duas, é teu esteio. parabéns para elas. Como eu sempre acompanhei, também sempre foi. A minha mãe trabalhou comigo, acho que frequentei. até ela aposentar com Olha. 50, quase 60 anos, ela trabalhava comigo nos bares, me Nos ajudava. bares, Eu lembro, ajudava. E Um exemplo, né? e depois minha esposa também. O seu pai também veio desse segmento? Meu pai era sócio na Pernambuco, lá na Vila Safra, tinha um empório em São Paulo. Isso. Só que aí eu tinha 12 anos. Meu pai era sócio do Eduardo Tambor à época. Então ali eu já trabalhei dos 11, 12 ali, né? Aham. Aí depois meu pai teve problema, foi embora de casa, arrumou outra mulher, e aí ficou eu com a minha mãe e minha irmã. E aí, Você é o homem da casa. aí talvez, de um fato triste, acabou que para mim foi bom que eu tive Sem que correr dúvida. atrás com 12, 13 anos. Isso, Aí a minha aprender. vida, de repente, se ele tivesse até hoje, às vezes eu estava também Tem razão. nas asas dele, né? Eu falo que Então, nada na vida é por acaso, né, Paulinho? É? Nada na vida é por verdade. acaso. Então, Acho que tudo isso- Deus tem um desígnio para cada um de sem nós, dúvida, né? sem E você vê hoje você, com tudo isso que você passou, essa experiência, quando você era jovem, você conseguiu se formar, você conseguiu crescer, aprender, evoluir, passou isso para os seus filhos, né? E sem hoje dúvida. você construiu tudo isso. Mas o orgulho com essa é esse, base, porque eles né? não dão continuidade, já estão dando. Porque Já tão praticamente dando? Eu já estou tirando. Eles nem querem, não, você não, pai, você não precisa, mas eu não consigo, né? Não. Mas eles são, graças a Deus, melhor que eu, né? Que bom. E a relação com os amigos? Hã? Essa também é outra riqueza que a gente tem, né? Sem Os amigos, não amigos, tem nada, né? Além do grupo de amigos que nós temos lá, que se junta pouco, né? Eu tenho um grupo também de amigos de estética e toda sexta-feira a gente tem o Clube do Bolinha, né? Meus amigos lá, o Bush, o Germano, o Wilson. Vamos entregar todo mundo aqui, né, Val, Marcão? o Val Rossi. O Betão. O Val, O Val, verdade. o Val, o Zezé O Wilsinho também. O Germano Bianchini, o Roberto da Panapilha. Então nós somos um grupo de 7, de vez em quando a gente viaja também. Aliás, tem algumas copas que eles já foram comigo, né? Certo. E, então, amigo é tudo na vida. é né? tudo na Amigo é o que te sustenta, é o que você Sem tem, dúvida. né? A gente brincou, né, falando que a gente não abre um negócio nem para os amigos nem para a família, mas nós temos alguns amigos que a gente fala que, assim, eles não são da nossa família de sangue, mas acaba mas é de sendo da irmão, nossa sem família, dúvida, né, de escolha, assim, Sem acaba dúvida. sendo irmãos Somos irmãos para uma de vida, né? Sem dúvida. Verdade. Ô Paulinho, e para quem está começando hoje, porque a gente vê muito hoje delivery, né? Principalmente lanches, pizza, hot dog, essa coisa toda. E que conselho você daria para quem está querendo começar ou está Esses iniciando jovens que estão um começando, né, trabalho Marcão? para os jovens? Você que eu faço essa pergunta e acho que é interessante você fazer esse comentário, né? Porque pela sua grande e vitoriosa experiência, né? Ao longo assim de tantos anos. Sim, sem dúvida. Então, Marcos, eu acho que é o seguinte, a pessoa quando quer tem que tentar fazer o melhor, entendeu? Então esse é o grande trunfo, é o cara fazer bem feito. Tudo que for fazer tem que ser bem feito. Seja uma lanchonetinha, uma chapinha pequena para atender 50 ou 100 lanches, ou 20 ou 30, mas bem feito. Porque o cliente, você trazer o cliente a primeira vez é fácil.
Agora você tem que fazer ele voltar. Para manter que Aí é é que difícil, você né? começa, porque Fidelizar, né, a maior Paulinho? propaganda, apesar que é o mercado de vocês, que é lógico que propaganda é a alma do negócio, mas o boca a boca também é tão forte quanto. Sem Pode ter dúvida. certeza. Tão forte quanto, porque a pessoa E tem uma força enorme, você né? Enorme. entendeu? É Então, a melhor eu acho propaganda. que, Ainda é o boca a qualidade, boca. O pessoal tem que ter qualidade, procurar Atendimento, qualidade, sem né, dúvida. Paulinho? Isso daí não pode faltar. Simpatia, não ter preguiça. Você conseguir Uma série de fidelizar. coisas. Cara, vou montar. Mas É. eu não vou trabalhar de sábado, mas eu não vou. Então esquece. Aí Então, acabou, você né? Não Muda de não é ramo. para esse ramo, você tem que trabalhar. A princípio tem que trabalhar bastante. Por isso que eu falo que hoje em dia parece que a gente vê esses jovens, eles se envolvem com a internet porque eles acham que vai vir dinheiro fácil, né? Sem dúvida, acho que vai vender sozinho. Tem muita propaganda que fala assim, eu vou te ensinar, compra meu curso que eu vou te ensinar, Não, você fica em casa, você não esquece precisa isso, nem fazer esquece. nada, vai vir dinheiro. Então que eles saibam que as coisas não são assim, né? Alguém está ganhando dinheiro, então está sendo esse que está vendendo o peixe dele, falando que você Nada não vai... vem sem trabalho. Nada então, vem acho sem que não trabalho, tem, eu também acho que essa é acredito o muito grande nisso. fator. Que a pessoa tem que trabalhar e você vê, o Fafica Hot Dog lá eu comprei, acho que faz uns 4, 5 anos, 3, 4 anos. Quando eu comprei, vendia, por exemplo, 100, hoje vende 4, 5 vezes mais. Mas depois que eu comprei, nunca mais fechou. Entendi. Nada De contra, porque segunda o a Paulinho domingo. do Fafica é o que Sim. o Paulinho, que era o dono, sempre foi o dele, tanto que é o melhor lanche, pessoal, os Sim, comentários sim. são bons. Mas ele não trabalhava no sábado, ele não fechava na terça. Quando abriu até hoje, Todo nunca dia. fechou. Entendeu? Então isso também faz parte. As Faz. pessoas é fidelizado, você fideliza Sim, o cliente. sim. Eu tô com fome, lá está aberto, entendeu? Então isso é muito importante. Sem né? dúvida. Então acho que isso é muito importante o cara trabalhar. E outra coisa, mas e como é que você faz isso? É outra coisa, quando o cara cresce, ele tem que criar um elemento, uma pessoa de confiança para tocar o negócio, para ajudar, porque ele não vai ficar escravo. Eu trabalhei tanto e não sou escravo. Se eu Sim. quiser para amanhã puder, se tiver condição, quiser ir passear e viajar, eu tenho quem cuida. Exatamente sobre isso que eu ia comentar com você. Você tem tempo de serviço e até idade para se aposentar. Sim. Mas, pelo jeito, pelo ritmo que a gente Não vai. tá vendo aí, Não, você... nem preciso, porque as coisas andam Sim. né? Sem mim também. E quando eu eu gosto de trabalhar. Então, Você pode ter o seu tempo de descanso, Tem o seu tempo, tempo tudo, à família sempre e o foi. seu tempo de trabalho. E, Você aliás, conseguiu, não foi agora, não. Eu sempre fiz isso. Isso, sempre você viajei, trabalhou pra sempre isso. Passei e dá tempo para tudo. Mas para isso você tem que criar. Tem aquele menino que faz comigo 30 anos que está comigo, né? Eu, minha esposa, minha filha. Se quiser sair todo mundo, fala, Mildo, a gente Se vai vira. voltar daqui uma semana. Ele cuida. Isso é bom. É como Copacabana, o seu Antônio, da dona Antônia e o seu Oswaldo ficaram a vida inteira ali. Só que era eles ali de pé. Eles, de pé. Eles ficaram com 80 anos vendendo, sendo que se eles tivessem criado uma pessoa, eles não precisavam trabalhar, eles não precisavam ter vendido. Sim, né? sim. Eles não precisavam Porque ter vendido. às vezes eles acabaram vendendo mesmo por cansaço, né? Tem um lugar de falar, deles para "Não ir, aguento de vez mais." em quando ir. Então, Sim. a pessoa tem que Viver. criar, tem que formar pessoas de confiança e Você sabe para que- isso, pagar bem, dar condições. Isso. Porque a pessoa só fica com você se ela tiver condição de sobreviver. Se ela estiver satisfeita, Crescer, ela não vai sair. não vai sair. Então- Né? Eu ia falar sobre isso agora porque você está falando, você já falou algumas vezes. Fala demais também. Né? Não, a importância de ter um funcionário adequado e a valorização desse funcionário. Porque, infelizmente, nós vemos em vários meios, né, em várias empresas, que a pessoa trabalha, aquilo ela veste a camisa e ela não é reconhecida pelo seu patrão. E isso acaba fazendo com Sem que dúvida. não pare dentro daquela empresa. Então, o reconhecimento do patrão é extremamente importante, né, Paulinho? Sem dúvida. E eu, nessa parte, eu sou muito tranquilo, porque se você fizer uma pesquisa entre os funcionários e perguntar de mim, com certeza a pessoal aprovação fala vai bem. ser boa. Né? E eu respeito muito os funcionários, Sim. eu acho realmente, gosto, e acho que isso é o principal. Você tem que valorizar os funcionários, é o principal, porque é ele que te traz. Sozinho você não é ninguém. Ninguém. E você viu que ele se emocionou quando ele fala dos funcionários, né? É verdade, mas é verdade mesmo. Mas é muito bom. É verdade. Ô, Michele, olha que coisa, né? Interessante. A gente aqui batendo papo já quase
a 1 hora, né? Infelizmente a gente vai ter porque esse bate-papo. tem Mas assim, compromisso. eu fiquei satisfeitíssimo com o nosso entrevistado, o primeiro convidado, o Paulinho, que é um amigo meu de infância, né? Sim. Da adolescência, podemos dizer. Adolescente. Da adolescência, e né, a gente sempre teve contatos assim na vida profissional, cada um no seu segmento. Mas ele fez agora essa participação aqui que para mim foi Muito especial. gratificante, Paulinho. Muito obrigado. Ficou muita coisa aí que a gente pudesse falar, mas é o tempo que você fala. Pode falar mais alguma coisa? Mas você sabe, Paulinho, que Fernando, pode esse é o falar primeiro bastante. de vários, Sem né? dúvida, Como tem nós muita história, falamos, mas- né? Vai, Tem faz muita assim, história. conta o que você A gente acha tem que ficou para muita trás. Vamos ver. história, né? Não, bicho, tem muita história de Corinthians, história de estádio. Quando o Corinthians foi campeão da Libertadores, por exemplo, uma história que eu conto para os amigos, sabem, né? E eu fui para assistir o jogo Corinthians e Boca, sozinho. Chegou lá, não tinha ingresso, lotado. Aí eu saí do hotel, fui para passear e sentei no restaurante para comer. Aí estava comendo com a camisa do Corinthians. Aí tinha uma mesa do lado, os caras conversando, me chamaram, você vai no jogo? Né? Eu falei, eu estou tentando ir, mas não tem ingresso, né? Aí sentei na mesa com eles, batendo papo, os caras eram da Itatiaia, de Belo Horizonte, da Rádio Itatiaia. Itatiaia. Aí tava em dois, né? Tava o locutor e o repórter de campo. Você segurou uma maletinha Mas não deu outra. Mas não cena. Aí ele falou, pô, nós vamos agora pegar as credenciais lá na Bomboneira, se você quiser ir junto. Outra vez que eu vim aqui, a gente conseguiu fazer a credencial com a identidade, não com a cronista. Se você quiser ir junto, a gente mostra as 3 identidades e quem sabe de casar você entra como comentarista. Que bacana. Né? Aí a gente entra os 3. Aí tem a foto aqui. Crachá, aí não deu outra. Não Fui deu lá credencial, outra. assisti o jogo do Corinthians, daquele jogo do Romarinho, né? Do gol do Romarinho. Lembro. Que foi, depois de lá foi pra final lá. Aí assisti esse jogo. E deve ser emocionante o jogo na assisti Bomboneira, na né? Gabine, do lado, pro Casagrande, e o Kleber Machado estava na Gabine do Gente, lado. mas ainda aí ficou deu um pitaco assim, lá né? de comentarista e com o crachá da... Pô, mas os então caras tem muita foram- historinha dessa. Os caras né? foram Dessa muito coisa. gente Os caras boa, foram hein? bons demais, né? Exceção, então... E é isso aí, mas a vida é assim, Michele. Muito obrigado por você, Eu que Marcão. agradeço. Tá? Obrigado você. E espero que vocês façam sucesso. Obrigada, Continua, Paulinho. Que vocês são de Deixa eu casa. até então me despedir de você, porque ó, passar a mão no Paulinho é sinal de. é sinal, Dívida pra você. Não, também, não, tá? não. é sinal de sorte. É, sinal de sorte. Mas várias pessoas falavam, isso eu escutei a vida inteira, viu? Ai, não, olha, chega lá perto do Paulinho. Esfregadinha, já falaram Esfrega. isso, né? Que legal. Isso é mito. Isso é mito, Paulo. Senão vai aparecer um monte de gente lá amanhã nada querendo real, esfregar no mito ser, mesmo. né? Não vai dar certo, né, Marcão? Mas Muito um obrigado. prazer. Com certeza. Obrigada por Obrigado tanta a você que história. assistiu. Obrigada a todos, né, gente? Um abraço.